os setores vão ficar com o crédito subsidiado e nunca mais se tira, Balsa? Exatamente, Júlia. Muito boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha também nesse momento na Globo News. A apuração que eu tenho vai muito nessa linha, Júlia. Ainda não há um consenso dentro do governo em relação a esse plano de contingência. Há vários dias a gente escuta ministros, né, auxiliares do Palácio Planalto, também da Fazenda, dizendo que o plano já está praticamente pronto, que vai ser lançado, etc., mas está um pouco enroscado ainda, justamente em função da falta de consenso, do tamanho desse plano, ou seja, do custo que esse plano vai gerar aos cofres públicos e também, pelo que eu ouvi de uma fonte aqui do Palácio do Planalto, o espírito desse plano, o teor dessas medidas que vão ser apresentadas. Um debate que está sendo feito é a possibilidade de escalonar essas medidas, ou seja, apresentar agora as primeiras medidas de mitigação, analisar o impacto dessas medidas, analisar também o desenrolar dos acontecimentos, as tentativas de negociação com a Casa Branca e futuramente ir soltando novas medidas a depender do cenário que se formar. Então tudo isso está em discussão, tinha uma expectativa de um anúncio hoje desse plano de contingência, até porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dado declarações de que são só alguns detalhes que faltam serem ajustados. Ontem houve uma reunião aqui no Palácio do Planalto, ontem à noite, entre Lula, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, mas o presidente ainda fez alguns apontamentos, então é preciso chegar no consenso desse pacote antes, claro, de apresentá-lo, porque além da dimensão econômica, tem essa dimensão política. O governo quer sinalizar que, ao contrário ali dos bolsonaristas que estão conspirando contra o país, conspirando contra a economia, contra o agro, o governo está indo lá socorrer esses setores, está fazendo esse trabalho de união nacional nesse momento de crise. Então, também tem essa dimensão política. O que a gente já sabe desse plano de contingência? Que vai ter um auxílio ali aos empresários na forma, entre outras coisas, de crédito subsidiado, então uma carência maior para começar a pagar, um prazo mais estendido e também juros reduzidos, e aí vai ter, claro, o envolvimento de bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, eventualmente o BNDES, que vai ter também um programa de compras públicas, o governo comprando ali itens, inclusive alimentos, para absorver essa demanda de produtos, essa demanda que não vai ser exportada. Essa demanda de produtos, essa demanda que não vai ser exportada em função do tarifário, mas amanhã tem outro telefonema. O presidente Lula vai telefonar para o premier indiano Narendra Modi para tratar sobre tarifaço, entre outras coisas. Importante a gente lembrar que hoje houve uma decisão da Casa Branca de ampliar a sobretaxa dos produtos. Houve uma decisão da Casa Branca de ampliar a sobretaxa dos produtos que são exportados pela Índia de 25% para 50%. Então, Índia e Brasil hoje são os dois países mais afetados, com as tarifas mais altas definidas ali pelo governo do Donald Trump. Então, isso já naturalmente transforma esses dois países em aliados. São dois países dos BRICS. A Índia é o país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, então é um mercado muito grande para ser explorado. Então, um dos temas dessa conversa vai ser a ampliação das exportações e das importações entre os países, ampliação do comércio exterior. E para o Brasil é muito importante essa aproximação com a Índia para o país não ficar isolado. Um temor da diplomacia brasileira e do Palácio Planalto era o isolamento nessas discussões com os Estados Unidos, até porque a União Europeia já resolveu ali o seu problema, acabou cedendo a Casa Branca, o Japão na mesma linha, o Brasil ficando muito isolado. Então, agora com essa aproximação com a Índia, a ideia é tentar pensar uma resposta conjunta, envolver outros países de peso ali do sul global para enfrentar esse problema de forma conjunta. Mas vamos ouvir o que o Fernando Haddad falou mais cedo sobre o plano de contingência que a gente espera que seja apresentado aí nas próximas horas ou nos próximos dias, Júlia. Tem um relatório que vai nos chegar do MIDIC na Casa Civil sobre a situação empresa por empresa, um detalhamento que o presidente pediu, mas o ato em si não depende desse detalhamento, porque é um ato mais genérico. Só na regulamentação e aplicação da lei é que nós vamos ter que fazer uma análise mais setorial e CNPJ a CNPJ. Então nós vamos ter um plano muito detalhado para começar a atender, sobretudo, aqueles que são pequenos e não têm alternativas à exportação para os Estados Unidos, que é a preocupação maior do presidente.
Bom, sobre o tarifaço e as relações bilaterais Brasil e Estados Unidos, a gente fala agora com José Andrés Lopes da Costa, que é professor da pós-graduação de Tributação Internacional da FGV. O Lins e o Otávio estão aqui comigo. Professor, boa tarde, obrigada pela presença do senhor aqui na Globo News. Começo perguntando a avaliação que o senhor faz da entrada em vigor do tarifaço e o impacto para as exportações do Brasil. Bom, a avaliação é aquela que todo mundo tem feito, né? Tem um impacto limitado pela exclusão aí dos 694 itens, mas mesmo assim ainda resta aí toda uma gama de produtos bastante relevantes que estão incluídos no tarifaço e que não foram excluídos pelo decreto do Trump, né? O ponto que está passando um pouco despercebido no debate, isso é uma coisa que eu queria trazer aqui, é uma coisa chamada a fundamentação usada pelos Estados Unidos para impor as tarifas ao Brasil. Porque, diferentemente dos outros países, em que houve uma fundamentação preponderantemente baseada na Section 301 e na Section 232 lá do Trade Act americano, no caso do Brasil, a motivação foi estritamente política. Ela foi baseada numa lei chamada IEPA, que é uma lei de exceção, é uma lei que só se aplica quando existe risco para a soberania americana, uma ameaça iminente à soberania americana, o que só é usado em casos gravíssimos, como, por exemplo, Irã, Rússia, Coreia do Norte. Então, a nossa tarifa foi aplicada com base nisso. Então, essa tarifa inicial é só o primeiro passo. Se você tem uma escalada política do conflito, outras sanções podem vir também. Esse o meu grande ponto, é que isso tem que ser levado em conta pela diplomacia brasileira e não ficar restrita só à negociação de tarifas de produtos, mas também da fundamentação usada para a imposição da tarifa. Só para ver se eu entendi, Otávio, desculpe, já passando para você, porque assim, a gente falou, o próprio Trump pediu a abertura da investigação com base na seção 301, né? Aí veio uma documentação feita, se eu não me engano, talvez o Lins lembre, pelo USTR, né, que é a Agência de Comércio, e essa investigação cita, supostamente, pontos técnicos para tributação, que a gente até questionou aqui, porque fala até em desmatamento. Então, fala do PIX, fala de desmatamento, fala de N coisas que eles tiraram ali da gaveta para tentar dar um embasamento técnico para a tributação. O que o senhor está falando é que isso não é a realidade, que é outra norma, então, só para eu entender onde se encaixa a seção 301 e houve sim essa investigação. A questão está na preponderância do argumento. Né? Tá. Pelos outros países, o argumento foi preponderantemente comercial. No decreto, o Brasil mereceu um decreto em separado. No decreto do Brasil, a motivação foi em cima dessa lei IEPA, que permite um escalonamento de sanções. Você já tem... Gente, esse camarada parece que ele está literalmente do lado do Donald Trump. Está tentando mostrar para o povo brasileiro que o culpado é o Brasil e não o malucão beleza Donald Trump. Enquanto isso, o presidente Lula disse que não vai ligar para o Donald Trump coisa nenhuma, que não vai se humilhar. E ele faz muito bem. O presidente Lula está dizendo que irá negociar diretamente com os BRICS. E se outras sanções vierem, tá tudo bem. O Brasil tem o BRICS, o Brasil tem um presidente de verdade. E aqueles parlamentares que estão fazendo greve lá em Brasília, não deixando os seus colegas parlamentares trabalhar, eu quero saber o que eles vão dizer para os seus eleitores quando eles quiserem se reeleger. É o Brasil passando por um golpe por parlamentares brasileiros apaniguados do Bolsonaro. Eu sou Leandro Coleto e você está no Brasil de Plantão. Se inscreva no canal e a gente volta.